Olá, seja muito bem-vindo ao maior mercado financeiro do mundo. O meu nome é Thiago Correia. Através desse mercado, eu conquistei sucesso, prosperidade, liberdade. Tenho viajado pelo mundo, faturei múltiplos 6 dígitos muitas vezes. Tenho ajudado uma comunidade enorme de pessoas através da internet. Mas nem sempre a minha vida foi assim. De fato, a minha vida no início foi muitos desafios, muitas barreiras. Eu comecei trabalhando na loja do meu avô, onde eu era estoquista. Ali eu ganhava um salário mínimo e você sabe que uma pessoa que ganha salário mínimo, ela fica muito limitada, ela quer realizar sonhos. E eu estava ali preso no tradicional, trabalhando de 8 às 18, de segunda a sábado. E depois, quando eu pensei que a minha vida iria melhorar um pouco, eu consegui juntar um dinheiro, mesmo ganhando salário mínimo, porque nessa época eu era solteiro, morava com meus pais, consegui juntar um dinheirinho, comprei uma moto e fui trabalhar de motoboy. E eu achei que trabalhando de motoboy eu ia ter um pouco mais de sucesso, um pouco mais de dinheiro, o que na verdade para mim foi uma outra ilusão, porque eu trabalhava em cima da moto, às vezes, de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite, trabalhando fazendo entrega, trabalhando em restaurante, trabalhando em pizzaria, aguentando o sol quente, chuva. E quando eu conseguia ganhar um dinheiro, sem contar as vezes que a moto estragava, eu tinha que pegar o dinheiro que eu ganhei para poder consertar a moto. Isso também, às vezes, acontecia de tomar multa, via amigos envolvidos em acidente. Não era fácil. E eu pensei como que eu poderia mudar a minha vida. Então, nesse momento, uma pessoa me convidou para dar aula em uma escola de cursos profissionalizantes, porque ela conversou comigo, ela gostou do meu perfil, ela viu que eu tinha uma boa comunicação, que eu poderia ajudar aqueles alunos. E eu pensei, de fato, agora a minha vida vai melhorar. E foi uma outra ilusão, porque mesmo dando aula naquela escola, dando aula de manhã, dando aula à tarde, à noite, tendo ali um salário um pouco melhor do que o salário que eu ganhava quando eu era motoboy, ainda assim eu ficava limitado e não tinha tempo para nada. Essa foi uma das épocas que eu trago assim na minha lembrança como uma marca muito profunda, porque foi nessa época que meu filho nasceu. Ele era ainda bebezinho e eu ficava dando aula de manhã, de tarde e de noite. Praticamente eu não pude aproveitar aquele momento da infância, ver meu filho crescer, poder brincar com ele. Então esse foi um momento muito difícil e eu pensei, não é isso que eu quero para minha vida. Mas como que eu posso mudar a minha vida? E eu ficava pensando o tempo todo como que eu poderia fazer mais dinheiro, como ter mais liberdade, porque não era só sobre fazer dinheiro, era sobre realização de sonhos, era questão sobre conquistar liberdade. Então um dia, passando de frente a uma banca de revista, eu vi ali uma matéria de um jovem que ele tinha feito milhões através da Bolsa de Valores. E eu pensei, isso pode ser um caminho para mim, mas como que funciona a Bolsa de Valores? Como que funciona o mercado financeiro? Então, comecei a pesquisar na internet como tudo funciona. Rapidamente encontrei algumas pessoas também interessadas nesse assunto. Começamos a conversar, começamos a trocar ideias. Então, uma pessoa me apresentou esse mercado. Logo depois, eu conheci outras pessoas que já estavam operando. Então, eu comecei a estudar o mercado. E eu pensei que se eu estudasse, se eu fizesse um curso, rapidamente, então, eu iria ter sucesso no mercado. E isso também foi uma outra decepção, porque eu descobri que não é um curso que vai transformar a sua vida dentro do mercado financeiro, mas são as habilidades que você desenvolve aliada ao controle emocional e também ao gerenciamento do seu capital, que pode sim, dia após dia, fazer na sua vida uma transformação. Mas eu procurava um método que eu pudesse aplicar, e não só aplicar, mas também ajudar outras pessoas a aplicar esse método. Então, aqueles primeiros anos dentro do mercado financeiro, fazendo operações aqui nesse mercado,
Também os primeiros anos foi de grande decepção, porque eu estudava, eu ganhava, eu perdia, eu ganhava, eu perdia, eu ganhava, eu perdia, e fiquei nessa inconsistência de lucros durante muito tempo. Acontecia muitas vezes, eu ganhava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quando chegava na sexta-feira, eu devolvia para o mercado tudo aquilo que eu tinha lucrado durante a semana. E isso continuou por muito tempo. Ganhava, devolvia. E eu pensava, tem que existir uma maneira de lucrar nesse mercado. Tem que existir uma maneira de ter sucesso. Então, o que eu fiz? Depois de ler alguns livros, de ter estudado, eu descobri que a melhor maneira de você ter sucesso é você encontrar uma pessoa que já tem sucesso e você modelar essa pessoa. Você copiar aquilo que ela está fazendo. E eu fui atrás de pessoas que então já tinham sucesso nesse mercado. Encontrei uma pessoa, um americano, falando sobre o mercado financeiro e ele operava com uma técnica chamada padrões harmônicos. Padrões harmônicos é uma técnica 100% baseado em matemática e também sobre a geometria. Eu comecei a estudar esses padrões, comecei a entender e também comecei a procurar as confirmações desses padrões. Rapidamente eu comecei a ter resultados, comecei a crescer e parei de devolver para o mercado os lucros que eu estava obtendo. E o que eu fiz? Peguei então essa técnica de padrões harmônicos, também passei para outras pessoas que conseguiu replicar essa técnica e conseguiu também não mais perder aqueles lucros, ou quando perdia, perdia muito pouco, e quando ganhava, ganhava muito mais do que perdia. Isso é um dos pontos muito interessantes dessa técnica chamado padrões harmônicos, porque ele oferece para nós não só a estratégia, não só a técnica, mas também o gerenciamento, nos permitindo que, quando perdemos, perdemos pouco e quando ganhamos, ganhamos muito. É uma frase que tem no mercado financeiro que diz o seguinte: perca de colherinha e ganhe de balde. Quando você perder, você perde de colherinha, perde pouquinho. Quando você ganhar, você ganha de balde, você ganha muito. E somente através desse conceito, desse gerenciamento, que foi possível a gente prosperar, crescer, conquistar liberdade, ajudar muitas pessoas, fazer muitas viagens através desse gerenciamento que é, quando perder, perde pouco. Quando ganhar, ganha muito. Porque a maioria das pessoas que estão no mercado financeiro estão fazendo o contrário. Quando elas ganham pouco. E quando elas perdem muito. E isso faz com que pessoas vão diminuindo o seu patrimônio, diminuindo a sua banca cada vez mais. E qual é o meu propósito hoje aqui para você? Eu quero te entregar esse conteúdo que transformou a minha vida, chamado Padrões Harmônicos, que me fez ter sucesso, que me fez ter prosperidade, que me fez ajudar as pessoas em minha volta. Eu vou entregar para você aqui esse conteúdo, você vai fazer aqui aula por aula, você vai fazer aqui a aula 1, a aula 2, a aula 3. Aqui embaixo tem um botão Saiba Mais. Assim que você clicar nesse botão Saiba Mais, o primeiro passo para você entrar no mercado financeiro é você criar uma conta numa corretora. Porque se você não tem conta em uma corretora, não tem como você operar. Então eu vou entregar para você aqui uma aula mostrando como que você vai criar sua conta. Assim que você criar sua conta, também vai ter logo na sequência um outro vídeo mostrando para você como que você vai baixar essa plataforma de operação. Essa aqui que você está vendo aqui atrás com esses gráficos. Vou mostrar para você como que você baixa essa plataforma, como que você entra dentro dessa plataforma com seu login, com a sua senha, como que também você configura essa plataforma. O que eu estou querendo dizer para você? Que eu estou entregando para você um conteúdo para ajudar, seja você uma pessoa que está começando do zero, você que é um iniciante, você que não sabe nada, não sabe como que opera, nunca operou na vida, ou para você que já está fazendo operações,
mas talvez você está naquela mesma fase que eu estava. A fase de ganha, perde, ganha e devolve para o mercado. Ou se você também está numa fase que já está ganhando, já está lucrando e você quer aprimorar, eu vou entregar para você aqui esse conteúdo. Se você já opera, se você já tem conta em corretora, se você já é um trader, então essa parte de abrir conta na corretora, de baixar aqui essa plataforma que é o MetaTrader, de entrar com login e senha, essa parte inicial, se você já é um trader, você já opera, você pode pular essa parte. Mas se você é um iniciante, está começando agora, nunca fez operações, então segue aula por aula. Primeiro, você vai criar a sua conta na corretora. Segundo, você vai baixar essa plataforma. Eu vou te mostrar como que baixa e como que instala isso aqui no seu computador nas próximas aulas. É só você ir clicando nos botões que estão aqui abaixo, ok? Depois que você instalar, você vai entrar com login e senha. Depois que você entrar com login e senha, eu vou trazer para você aqui uma aula, ainda dentro desse conteúdo que eu estou te entregando aqui, uma aula como que você vai configurar essa plataforma. Depois vou te entregar uma aula como que você vai configurar essa ferramenta aqui chamada Fibonacci, porque ela precisa de uma configuração para você utilizar como nós estamos utilizando. E na sequência eu já vou começar a mostrar para você como que você vai encontrar os padrões harmônicos. O padrão AB, que é igual CD, o padrão Gartley e muitos outros padrões. E mais para frente eu vou entregar para você aqui ainda não só os padrões, como encontrar os padrões, mas o ponto principal, que é as confirmações de entrada. Os níveis de PZR, que talvez você nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas também não sabe como que faz, como que encontra essas PZR. Eu vou entregar tudo isso para você nesse treinamento. A única coisa que você precisa fazer é assistir essas aulas. Então, se você assistir essas aulas até o final, você vai adquirir o mesmo conhecimento que eu adquiri, que transformou minha vida, que me trouxe sucesso, prosperidade, realização de sonhos, não só para mim, mas também para milhares de pessoas que estão me seguindo, que estão acompanhando esse método. Fala pessoal, Moisés Cubas por aqui. E gente, eu devo muito ao Thiago porque eu aprendi muita coisa com ele. Me chamo Gedielson, sou da cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Então foi aí que pesquisando no YouTube, na internet, a gente conheceu o Thiago. Um cara fantástico, humilde. Thiago, um grande amigo. Obrigado por tudo que você tem feito, Thiago. Um forte abraço. Pessoal, olha, eu acredito que a sua vez chegou. E eu conheci o Thiago Correia através da internet, eu entrei em contato com ele tem me recebido aí com o maior profissionalismo. Estou passando aqui para deixar meu testemunho aqui sobre o curso de trader do professor Thiago Correia. Então, quero agradecer aqui ao professor Thiago Correia, né, por todas as suas explicações, o seu curso, né? Bom dia Thiago. Thiago, só te agradecer aí. Comecei a fazer o curso com o Thiago, está sendo muito bom. Os meus resultados, vocês podem ver aqui, já tem um positivo. Gente, bom dia. Sou aluno do professor Thiago, excelente professor, eu recomendo. Você só precisa assistir às aulas e aplicar o conhecimento, nada mais. Uma vez que você adquirir o conhecimento e começar a aplicar, você vai perceber que os resultados vão começar a chegar para você. E mais ainda, você também pode contar com o meu suporte. Eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, pegar na sua mão do zero, mesmo que você seja um iniciante começando do mais absoluto zero. Eu me comprometo de pegar na sua mão do absoluto zero, ajudar você. Claro, quando eu falo pegar na sua mão e te ajudar do zero, é passar as informações para você que você precisa. Porque o que mudou a minha vida foi o conhecimento que eu adquiri. E eu estou comprometido em passar esse conhecimento para você. A minha parte é passar para você o conhecimento. A sua parte é você absorver esse conhecimento
e colocar esse conhecimento em prática. Naturalmente, não existe nenhuma técnica que é perfeita, não existe nenhuma técnica 100% garantida, não existe garantias no mercado financeiro, resultados passados não garante resultados futuros. É claro que o mercado financeiro é também um mercado de risco, mas é necessário entender que é exatamente no risco que você encontra a oportunidade para você crescer. Se você for observar aquelas pessoas que nunca querem correr risco nenhum, quer ficar assim com o máximo de segurança, apegada ao pouquinho que tem, são aquelas pessoas que também nunca conseguem prosperar. E talvez quando você escuta essa palavra risco, talvez isso te assusta, deixa você com medo. Mas eu quero tranquilizar você e dizer para você o seguinte: existe 3 tipos de risco. Existe o alto risco, aquele risco exagerado, altíssimo risco. Existe o risco médio, que não é tão arriscado assim, mas também não é tão seguro. E existe o risco baixo, aquele risco baixíssimo, onde você tem muito mais probabilidade de lucro do que de perda. E é nisso que eu vou trabalhar com você. É o que eu disse no início dessa aula, que quando você perder, se você aplicar os padrões harmônicos da maneira que eu vou te passar, você vai perder pouco. Mas você com disciplina, com paciência, com gerenciamento, quando você ganhar também, você vai ganhar 8 vezes mais do que aquilo que você perdeu. Você será capaz de ganhar 9 vezes mais do que aquilo que você perdeu. Você será capaz de ganhar 10 vezes mais. Claro que o mercado financeiro é um mercado de renda variável. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que perdeu no mercado, por exemplo, R$50. Mas se ele ganhou 10 vezes os R$50, então ele ganhou R$500. E se ele ganhou 500 e ele perdeu 50, então ele teve um lucro livre de 450, porque ele ganhou 500 e perdeu 50. Esse é o gerenciamento que eu vou ensinar para você. É isso que eu vou te mostrar aqui dentro desse treinamento. Você só precisa estar comprometido com a transformação da sua vida, assim como eu também me comprometi a transformar minha vida. O que foi que transformou minha vida? O conhecimento, a técnica aplicada, um método que realmente funciona. E quando eu falo de padrões harmônicos, eu estou falando de um método que não foi eu que inventei ou criei. É um método que existe há mais de 100 anos, que inclusive é utilizado por muitos bancos, corretoras, muitos traders profissionais utilizam padrões harmônicos. Inclusive grandes instituições financeiras. Os padrões harmônicos é também chamado do trade institucional. Instituições essas que movimentam trilhões de dólares todos os dias. O que essas instituições fazem? Elas procuram os pontos de liquidez, elas procuram onde tem mais volume, mais oportunidades. Então, através desse método, você vai conseguir analisar esse gráfico como fazem os grandes do mercado. As grandes instituições, os grandes bancos, os grandes traders, pessoas que movimentam milhões, bilhões e trilhões de dólares diariamente. Exatamente. Esse mercado movimenta, em média, 7 trilhões de dólares por dia. Imagina você pegar uma fatia desse mercado. E talvez você pense assim: ah, Tiago, mas eu já tentei, eu não consegui, eu quebrei banca, eu perdi dinheiro, eu me frustrei. Primeiramente, é necessário ter a técnica. Depois que você tem a técnica, é necessário disciplina, aliada à paciência. Junto com essa disciplina e paciência que você está ali implementando a técnica, você vai aplicar o gerenciamento. E tudo isso eu vou mostrar para você como que eu faço no meu dia a dia para poder permanecer durante anos e anos nesse mercado. Eu comecei a estudar esse mercado por volta do ano 2000.
A minha vida foi transformada. Foi fácil? Não foi fácil. Foi do dia para a noite? Não foi do dia para a noite. Mas entenda, eu estava sozinho. Eu estava procurando conteúdos aleatórios na internet. Eu pesquisava uma coisa, eu pesquisava outra. Eu não tive uma pessoa comprometida para pegar na minha mão e me mostrar do absoluto zero como que realmente funciona. E a minha vida só foi transformada quando eu encontrei essa pessoa. Uma pessoa que se comprometeu comigo de me ajudar, de me mostrar o método dele e como que ele fazia no dia a dia. E foi porque eu encontrei essa pessoa, um mentor qualificado, que a minha vida foi transformada. Por isso que eu posso dizer para você com toda certeza que onde você está e onde você quer chegar, a diferença entre um e outro é um mentor qualificado. A diferença entre o querer e o realizar é um mentor qualificado. O que muda a sua vida é quando uma pessoa de sucesso entra na sua vida e ela está comprometida em mostrar para você o método que ela usa e ajudar você a aplicar esse método. E hoje eu estou aqui me comprometendo com você de te mostrar o meu método, de pegar você que é um iniciante, ou intermediário, ou avançado, e ajudar você nessa jornada. Eu perdi muito tempo e muito dinheiro tentando operar sozinho. Foi só frustração, foi só dor, foi só problemas que eu arrumei. Quando eu tive, então, esse mentor que me mostrou o que ele fazia, que tirou minhas dúvidas, que me ensinou como fazer, então eu comecei a ter resultados desse mercado. Eu comecei, então, a ver que eu poderia, de fato, realizar o meu sonho, que era viver do mercado financeiro sem patrão, sem funcionário, podendo operar dentro de casa, numa praia, num sítio, no campo, no centro da cidade, em qualquer lugar do mundo, sem depender de vender algo para alguém, sem depender de indicações, de marketing multinível, sem depender de esquemas, de pirâmide, operando dentro de uma corretora séria, onde o seu capital ele fica na sua mão, no seu poder. Você pode depositar o seu dinheiro na corretora e sacar na hora que você quiser, desde que você esteja operando com uma corretora séria, uma corretora regulamentada. Então, nesse método, eu vou mostrar para você o que realmente funciona. E eu quero repetir, você só precisa assistir às aulas e começar a aplicar. Então, a próxima aula vai ser como você abrir a conta na corretora. Se você não tem conta na corretora, abre a conta que a próxima aula vai ser sobre isso. Se você já tem conta na corretora, pode pular e já pode ir para as próximas aulas. Eu vou deixar também aqui em cima o meu Telegram. Qualquer dúvida que você tiver, se você não tem o Telegram, instala o Telegram aí no seu celular ou no seu computador. O Telegram ele é um aplicativo parecido com o WhatsApp, porém ele tem muito mais funcionalidades, ele tem muito mais ferramentas que nos ajudam a trabalhar de maneira muito mais profissional. Então, acima de todos os vídeos, vai ter aqui o meu Telegram. Qualquer dúvida, me manda lá no Telegram. Vou te dar suporte, vou te mostrar, vou compartilhar com você o meu método. Eu estou comprometido em fazer com você aquilo que um dia alguém fez comigo. Você só precisa assistir às aulas e começar a aplicar. Não tem que indicar nada para ninguém, não tem que vender nada para ninguém. Se você não tem nenhuma experiência, eu vou ajudar você a adquirir essa experiência. Você também quer, assim como eu, ter liberdade financeira, viajar, ter prosperidade, realizar os seus sonhos, viver 100% do digital, sem patrão, sem funcionário, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Ah, eu tenho pouco dinheiro. Você pode começar com pouco. Você começa com pouco. As corretoras, na grande maioria, aceitam depósitos a partir de $50. Então, aqueles 50, você pode transformar ele, por exemplo, em 500. Esses 500, você pode transformar em 5.000.
Esses 5 mil você pode transformar em 50 mil. E aí você vai crescendo, 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 dia após dia. Então, se você de fato quer se comprometer com a realização do seu sonho, até porque ninguém consegue realizar um sonho se não tiver comprometido com a realização desse sonho. E você quer ser acompanhado, você quer ser orientado, eu vou compartilhar com você a minha experiência. Naturalmente, como eu disse para você, não existe garantias de lucro no mercado. O mercado é um mercado de risco, mas nós vamos minimizar os riscos e maximizar os lucros. E também vou te ensinar como que você pode melhorar o seu fator psicológico dentro do mercado, o seu fator emocional, como que você pode ter a paciência, o ponto de entrada, onde fica as regiões de proteção, que nós chamamos de stop loss, os alvos, tudo isso eu te mostro nas próximas aulas. Então, já clica aqui abaixo e já vai seguindo aula por aula. Qualquer dúvida, o meu Telegram está aqui em cima, é só você me mandar uma mensagem no Telegram que eu tiro todas as suas dúvidas. Seja bem-vindo à melhor fase da sua vida. Você está começando agora a melhor fase da sua vida, uma fase de sucesso, de prosperidade e de realizações. Conte comigo, rumo ao topo, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.